É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar, antes de tudo, a nossa vinheta, né? E hoje o bate-papo vai ser agradável, hein? Vai ser tranquilo. Então roda a vinheta e vamos começar o Café com Zac. Isso aí, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio, é a segunda temporada. Essa é é o terceiro episódio, hein? Terceiro episódio da segunda temporada do Café com Zac. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos patrocinadores, ao pessoal da Merlin Brindes, ao pessoal da Vox FM, o Regional, a Mercavejo Brasil, a Ligue Chopp também. Quem gostar de tomar um chopinho, vem na agência, tem um chopinho gelado. Quem mais também? Nós temos a mandar um abraço pro pessoal da Fidelidade, a Fidelidade Clean. Mandar um abraço também para Luciana Magazine, para Óticas Brasil, Revista Estampa e a TV Cidade também. Esse programa vai ser passado na TV Cidade, no canal lá, é tvcidadecatanduva.com.br. Então vamos começar. Antes de mais nada, põe na tela aqui principal. Esse é o Emanuel Cristiano, né? É isso? É assim que me chamam. Ali, ó, eu estou sabendo por causa do livro, gente. Nós vamos falar do livro aqui. É um livro muito bonito, que eu estava falando para ele antes de começar a gravar aqui, que me chamou a atenção, a maneira da escrita, a maneira total dele, o desenho dele, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas que eu te falei, antes de mais nada, eu gosto de conversar sabendo da onde surgiu essa criatura de Deus, né? Da onde surgiu, como é que veio, como é que foi a tua vida. No dia que a mamãe pegou você no colo. Pois é. Eu sou da cidade de Campinas. O meu pai é português, minha mãe brasileira e uma família de pessoas honestas e que o trabalho foi a nossa grande bandeira. A maior herança que eu recebi dos meus pais foi o amor pelo trabalho, a dignidade e a honestidade, não é? Então... Você não nasceu em Portugal? Não, porque não tinha vaga lá. Não tava... A vaga apareceu aqui, mas foi só um detalhe, né? E aí você começou em qual cidade? Campinas. Campinas. Sou nascido e criado em Campinas. Estudou lá, começou a estudar lá? Sim, é toda a minha formação lá. Minha formação acadêmica, eu sou formado em filosofia e atuo como professor universitário, né? Tá. Então, poder trabalhar na área da educação, preparar pessoas, conhecer a criatura humana é extraordinário. A família sempre foi pro lado espiritual, lado espírita? Não, Záquia, não foi não. A minha mãe católica, o meu pai também, por tradição, mas não havia espiritualidade em casa. Não havia, não. Eu é que ia à igreja e pedia para minha mãe, eles tinham uma resistência muito grande, embora tivessem simpatia. A religião era algo que precisava ter, mas não algo para seguir. E essa inclinação natural veio comigo, desde a infância. E com 15 anos, sozinho, eu decidi ir a um centro espírita. Mas qual o motivo? Você sentia alguma coisa diferente? Porque, como toda criança, eu tinha esses sentimentos também. Como é que foi você? A minha mãe sofreu bastante, porque a mediunidade eclodiu, essa sensibilidade humana, não é? Que permite a gente sentir os espíritos, surgiu desde a infância. Só que eu somatizava. Por exemplo, a minha mãe era cabeleireira. Eu chegava da creche e tinha que ficar quietinho esperando que ela terminasse as atividades dela. Chegava uma cliente com dor de cabeça, a cliente não falava que estava com dor de cabeça, e eu lá quietinho. Eu ia ficando esquisito, com dor de cabeça, e a mulher ficava ótima e saía dizendo para minha mãe, as suas mãos são maravilhosas. E a minha mãe saía comigo às pressas, né? Para o hospital, mas quem nos socorria eram as benzedeiras. Os padres não tinham tempo, porque eu ficava doente de madrugada, então somatizava muito. Se fosse num ambiente, voltava para casa sempre doente. As pessoas doentes que se aproximavam ficavam razoavelmente saudáveis e eu com a dificuldade. Então isso foi mexendo. Minha mãe levava as benzedeiras aos terreiros de Umbanda. Então isso foi formando em mim uma naturalidade. Com 15 anos ninguém me segurou mais. Nós estamos falando que ano que é isso daí? Nós estamos falando em 1989. Aí não tinha muita parte tecnológica, não tinha nenhuma na parte tecnológica, mas quer dizer, existia muito preconceito sobre isso, assustadoramente, falando, o pessoal ficava assustado, porque até hoje assustam. Ele é médium, meu Deus do céu, ele veio espírito, meu Deus do céu. Havia muito preconceito, a gente ia escondido, né? A minha vozinha, por exemplo, não dizia que ia ao centro, ela perguntava com sotaque português, tu vais lá? Não dizia o nome.
porque o medo, né, o preconceito era imenso. Mas havia em Campinas o Centro Espírita Allan Kardec, moderno, desenvolvido, dedicado aos estudos. E quando eu lá cheguei, encontrei muita gente intelectualizada. Professores, juízes, advogados, os estudantes universitários. Então aquilo me encantou. E aquele véu de fantasia, de medo, a racionalidade dissipou. Porque espiritismo é isso, né? Mas como a gente não tinha muito acesso às informações, ficava nos guetos da periferia. É como alguém que tem uma fama, mas não vai estudar e verificar o que de fato as coisas são. Então a fama chegava antes, a fama de medo, de sobrenatural. E aos 15 anos, quando eu vi aquilo, eu disse, cheguei em casa. Cheguei, estou em casa. E foi um rememorar, um rebobinar a fita. Quem tem 20 anos nem sabe o que é isso. Sim, mas tudo bem, eu ponho o filme para eles Isso. entenderem isso, a legenda. Tem que voltar ao stream. E foi assim, foi um recordar, porque estava muito em mim. E eu penso mesmo, Záquia, que havia um programa de trabalho. Nada de missão nem de missionário, mas um programa de contribuir com a divulgação de uma ideia. E você veja, na infância eu era absolutamente gago. Eu tive essa dificuldade. E minha mãe olha para mim hoje e fala, você é professor mesmo? Você fala? Eu digo, falo. Mas a gagueira, quando eu estou num estado de exaustão, de extremo, ela volta. É o nervoso ou não? É o cansaço. Cansaço. É o cansaço, me deixa gago. E uma infância assim, e na adolescência fui vencendo isso. Porque os meus pares que foram vendo, né, a minha atuação na casa espírita, foram me dizendo que eu tinha jeito para as coisas. E a professora Terezinha Oliveira, uma grande espírita da cidade de Campinas, deu-me as primeiras oportunidades. Mas aí eu tive a honra, né? Porque ela era uma mulher muito culta e eu era estudante do ensino médio, imagine, sem grandes oportunidades. E à medida que ela foi me dando as primeiras oportunidades de apresentar uma ideia em público, ela foi corrigindo. Então corrigiu a conjugação verbal, corrigiu a escrita, corrigiu a postura. E eu tive durante 25 anos uma professora com aulas diárias, severa professora. E isso foi me ajudando, né? Ai, que maravilha. Foi maravilhoso, Zé. Isso tudo aconteceu em Campinas. Em Campinas. Isso, muito bem, muito bem. E depois foram surgindo os livros, a mediunidade mais madura, sendo bem acompanhada por pessoas responsáveis. Os livros foram surgindo, mas quando a gente publicou os primeiros livros, a gente já era conhecido pelas palestras. As palestras vieram antes do que os livros. Dos livros. É. Isso começou quando a palestra? Em que ano, você lembra? Lembro, 1993. A televisão já era colorida. Já. Vamos lá. Em 1993. E aí foi muito interessante, mas eu era muito menino. E olha o que acontecia. Nas cidades vizinhas, o meu pai me acompanhava. E descíamos do carro e os anfitriões imaginavam que ele era o expositor. E eu acompanhava o seu Emanuel. Meu pai se chama Dorbal, né? Ô, seu Emanuel, e meu pai indo e eu ficando para trás, que era um garoto. Sim. E meu pai dando corda, porque era uma situação constrangedora, né? De falar que não era ele. E na hora de começar a palestra, seu Emanuel, o senhor quer assumir? Ele dizia, não, o Emanuel é ele. E várias vezes o pessoal ficava apavorado. Não é até hoje, não? Eu espero que não. E era muito interessante isso. Então, ter começado muito cedo, Sim. e com gente muito séria, forjou o caráter, me deu um senso de responsabilidade muito grande, e eu tive a honra de estar ao lado de gente muito comprometida. Então, o espiritismo, quando a gente começou a trabalhar, não havia preocupação com vaidade, Perfeito. com fama, porque a gente viu muita coisa séria, né? E sabia onde essa bobagem de vaidade, de exaltação leva. O que a gente queria era trabalhar mesmo. Você acredita, então, nessa parte, já focando nesse tema, quando a pessoa se exalta demais, quando a pessoa se acredita que ela é demais, é porque ela está vendo de menos? Ah, sim. Porque acho que isso que você acabou de falar, quando você mais você vê, mais você analisa, mais você entende, acho que mais simplicidade você fica. Todo excesso é falta. A vaidade é falta, a pessoa está preenchendo aquilo, o vazio que há dentro dela. Tudo que é excesso é falta de alguma coisa, né? Mas eu entendo que às vezes as pessoas são carentes de referências. Elas estão sozinhas. Talvez se eu estivesse sozinho, reproduzisse esse sistema. Como eu tive excelentes formadores, pessoas que além de conhecer espiritismo viveram a simplicidade, aquilo me encantou. E a gente queria imitar. Sim. Né?
imitar aquela espontaneidade, imitar aquela responsabilidade. O aluno que queria dizer para o professor, olha, eu acertei, eu estou fazendo o exercício direitinho. Aí que você fala que é aí que eu penso e analiso que a importância de casas espíritas, o local onde o pessoal tem um estudo, ter pessoas importante mesmo focar nisso, pessoas que direcionam isso, tiram a vaidade, tiram esse excesso do orgulho, porque a maioria das pessoas querem ir lá para ser um Chico Xavier, né? Qual que é a sua referência? Chico Xavier, Jesus Cristo. Eu falei, escuta, e em volta de você não tem referência? Então, Exatamente. todo mundo quer ser o jogador Neymar, né? Mas como é que você vai jogar uma bola? Como é que você vai ser o grande artista, né? Olha, um poema de um poeta norte-americano chamado Douglas Malloch. Ele diz assim: se você não puder ser um pinheiro no topo de uma colina, seja um arbusto no vale. Se não puder ser sol, seja uma estrela. Se não puder ser uma estrada, seja um caminho. Não podemos ser todos capitães, temos de ser tripulação também. Mas seja sempre o melhor do que quer que você seja. Então, o melhor em simplicidade, em trabalho, é uma bobagem. A gente perde muito tempo querendo ser o que não é. Então, esse trabalho de autoconhecimento, de entender que na Terra a gente está desenvolvendo habilidades e competências que a gente reencarnou para aprender e melhorar, ficar preso nessas ideias é deixar de progredir, bobagem. Você percebe que nem você agora tem bastante, deve, com certeza, para fazer um livro desse aqui, que eu vou ler, e a tua maneira de pensar sobre o espiritismo, eu posso fazer esse tipo de pergunta que eu faço muito quando eu vou lá com o Ricardo, porque eu sou aquele cara turrão, sabe? Eu vejo, eu acredito, eu olho, mas eu não quero acreditar. Então, assim como eu acho que a maioria das pessoas, só quem frequenta realmente o espiritismo para aceitar e se libertar dessas minhas dúvidas que eu tenho. Porque para mim, eu sempre falo que religião é fazer o bem. Então, eu nunca quis realmente ter uma religião, porque eu não quero me prender àquela religião, não quero ser católico, não quero ser espírita, não quero ser protestante, eu não quero. Eu só queria encontrar a religião de Jesus Cristo. E é por isso que eu acho que eu bato tanto na minha cabeça, e às vezes eu apanho bastante. O que você poderia passar a pessoas como eu, os cabeçudos, né? Que bate e aprende, sabe como fazer, mas se afasta. É medo. Você acha que é medo? O que seria? Não, eu acho que é a oportunidade que ainda não se fez. Veja que interessante. René Descartes, o pai do racionalismo, diz que a dúvida é o início de todo o processo de conhecimento. Então, duvidar, questionar é essencial, sobretudo no espiritismo. E o que talvez te encante seja o código ético que Jesus trouxe. E o que te angustia foi a embalagem com que ele foi envolvido pelas religiões. E as religiões normalmente usam das suas doutrinas, dos seus dogmas, das suas ideias, por vezes tacanhas, para dominar e determinar o que é certo e o que é errado. O espiritismo é libertador. Ele apresenta Jesus como guia e modelo, mostra e cada um deve agir segundo a consciência. Porque se você tem o código ético muito bem claro na sua mente, você sabe se conduzir. Agora a questão é, eu tenho o código, mas eu não quero me conduzir. Eu quero ferver, eu quero aproveitar a vida. É um direito. É um direito. Nós estamos na Terra para aprender, para desenvolver. Olha, talvez você não desenvolveu aquela área, mas desenvolveu em outra. Então o espiritismo não tem aquela coisa exagerada, dominando, exigindo. Olha, a responsabilidade é sua, vai demorar mais. Sim. Você só escolheu um caminho diferente, não é um caminho errado. Eu prefiro os que sejam autênticos, os que assumem as próprias escolhas, do que os hipócritas que pregam uma coisa e fazem tudo aquilo que têm vontade e condenam nos outros, e fazem escondidos, né? Então é preferível um ateu autêntico do que um religioso hipócrita. Então eu penso que você está certíssimo, porque você está assumindo o seu caminho, não é? Agora, acredito que aí dentro há em você algo que trouxe do mundo espiritual. Quer dizer, um desejo de entender, um desejo de produzir, uma inquietação com a sociedade, um desejo de deixar sua marca no coração do povo. E você está fazendo isso com a sua arte, com a sua habilidade. Está certíssimo. E acredito que o dia que a gente fizer do nosso comportamento uma prece, nós estaremos mais próximos de Deus. Tem hora que eu não sei se sou eu, que nem os espíritas falam, é o seu mentor do teu lado, porque uma coisa eu falo, eu me cobro muito. É impressionante, que nem... Eu sou apaixonado por política, então as pessoas sabem. Então todo ano o pessoal fala, ele vai se candidatar, mas eu não me candidato, porque o meu receio é muito grande de sujar minha alma. Olha, sempre na minha cabeça isso.
eu falo assim, não é ser corrupto, é minha alma, eu só me preocupo com ela, é uma coisa impressionante. E eu não tenho estudos assim de falar assim, você leu muita coisa sobre isso, você pesquisou. A minha dúvida sempre, aonde eu vou parar quando eu morrer. Eu acordo todo dia, eu sempre falo quando eu faço entrevista com as pessoas, principalmente com a parte política, eu olho pra cara deles e falo o seguinte, escuta, se a gente olhar todo dia e saber que a gente vai morrer, a gente vai saber que a gente vai morrer, não é só no velório que a gente é bom. Porque eu vejo as pessoas maravilhosas no velório, ela abraça, o sinto muito é real. Porque eu devo ser médium de efeitos físicos, certeza, porque eu sinto isso. Eu sinto as palavras, eu sinto as pessoas. Quando eu tô muito nervoso, todo o aparelho para. É impressionante. Mas essa base, eu sempre falo isso, as pessoas não entendiam. Nem eu entendia o que eu falava. Olha que coisa doida, né? Então, você acredita que por trás dessa máscara minha, que existe muito, minha no sentido seguinte, é minha, mas existe muita gente por trás, que é a mesma máscara, que as pessoas às vezes procuram o centro espírita quando tá doente, quando tá mal, quando morreu um familiar, o cara sempre foi católico, aí morreu a família, morreu alguém querido, ela vai no centro. Então seria uma filosofia, eu imagino que o centro não é uma igreja, é uma filosofia, isso que me atrai nela. Mas qual que é uma barreira que eu... Não adianta ser hipócrita, no sentido, qual que é a barreira que quando a gente fala por uma igreja, você é espírita? Você é espírita? É como se eu tivesse duas armas na mão e eu vou matar todo mundo. Eu falo, meu Deus do céu, quem é esse cara? Por que você acha que nós estamos em 2024? Existe essa barreira ainda? Eu tenho certeza que existe, eu não sei se as pessoas falam que não, né? Um pouco a responsabilidade é nossa dos espíritas, que não estamos dando publicidade adequada do que é o espiritismo. Um pouco a responsabilidade é nossa, porque se nós vivêssemos a doutrina de verdade, apresentaríamos o bem em todo o seu esplendor e cativaríamos as pessoas. Mas a questão é bem humana. A gente tem a tendência de atacar aquilo que a gente não conhece, não é? Então, de nossa sorte, qual é a nossa ideia? Em vez de reclamarmos dos que têm preconceito para conosco, nós procuramos viver a doutrina o máximo que pudermos, divulgar com maior amplitude e clareza para que essas informações inadequadas se desfaçam. E uma coisa é verdade, quando você tem informação, tudo se resolve, não é? Agora, não podemos esperar que isso aconteça do dia para a noite, dadas as religiões tradicionais que se imaginam detentoras da verdade. Só elas sabem, só elas salvam. Então, qualquer um, por mais que você apresente a ideia, por mais que você esclareça, na cabeça deles, todos os que pensam diferente do que eles deverão ser aniquilados e irão para o inferno. É uma questão humana. A gente faz isso na política. Eu gosto de você se você for do meu partido. Sim. Se não for do meu partido, eu não gosto de você. Então, na religião, a gente sofre a mesma coisa. Não foi nada diferente do que Jesus enfrentou. Ele expulsa o demônio porque fala em nome do demônio. Olha os fariseus. E Jesus explica, ora, um reino dividido contra si mesmo não pode sobreviver. Se Satanás agora está fazendo o bem, o reino dele não é do mal. Então, uma casa dividida contra si não sobrevive. Jesus também enfrentou isso. Eu penso... Homem com pressa no bem, Casimiro Cunha. Homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue perceber o cão que ladra na rua. Vamos pra frente. É bacana. Eu adoro filosofia. Você fala, eu fico encantado por causa da filosofia. A filosofia, ela atinge a alma. É verdade. Ela não atinge, quando ela atinge a alma, você entende muito mais, filosoficamente falando, do que a pessoa só ser seca e curta e grossa, né? Mas você tocou num assunto, pedindo perdão por interrompê-lo, você tocou num assunto importante. Você é da área da comunicação. Todo aquele que trabalha com as massas e com o povo, o médico, o juiz, o professor, terão uma natural proteção espiritual, comunicadores e acompanhantes espirituais. Não propriamente pelo mérito deles, mas pelo povo que será acessado. Quantas pessoas você toca com a sua arte, quantas pessoas você toca com a sua comunicação. Então, sim, ao seu lado, a gente não precisa nem ser médium para saber, ao seu lado e ao lado de toda pessoa que deseja o bem e que quer impactar a sociedade de maneira positiva, terá presenças espirituais superiores. Então, acredito que você tenha sim uma função e esse seu pensamento, essa sua preocupação com a sua ética, onde é que isso vai me levar, isso é muito importante, é uma grande proteção, mas confia em Deus. Peça assim para Deus, Senhor, me aproveite. E se a política for o seu campo, está faltando gente correta e digna.
Não, mas eu preciso cuidar da minha alma. Eu falo, minha mãe fala, vai cuidar da tua alma, moleque, vai pro centro. A gente cuida enquanto trabalha. Porque, falando dela também, é uma frase que marcou muito, que curou minha alma um pouco, foi o seguinte, ela fala assim, filho, nós vivemos um verdadeiro hospital, que é o Brasil. Verdade. Se a gente conseguir sair daqui mais limpo, evitando um pouco mais a bagunça, né? A corrupção, a bagunça, porque aqui é a terra da bunda, do peito, da liberdade que virou libertinagem, a gente vê a nossa cultura forçando os jovens a não ser mais o que eles queriam ser, sim o que a sociedade determina. Então você vê, é um Brasil completamente perdido no meu ponto de vista. Então quando eu criei esse projeto, eu sou muito audacioso em falar que eu escutei Deus, né? Jesus. Mas eu estava deitado na minha cama, muito triste com tudo que estava vindo pelo Brasil. Até parei com tudo. Eu parei de ir na igreja, parei de frequentar, parei de sair, tudo. Que eu desacreditei de tudo. Eu falei, o que eu vou esperar desse povo, né? Aí na minha cabeça veio e falou assim, escuta, você não pode desistir. Se você desistir, porque eu sou um cara que eu falo, que eu penso, que eu falo, por trás de mim eu tô vendo que tem gente assistindo, tá vendo? Então isso me preocupa muito. Falei, eu preciso montar um projeto, eu preciso montar um programa. Aí eu comecei a pintar, isso aqui eu pintei tudo na mão. Eu comecei a montar esse projeto e não sabia para onde ir, para onde chegar. E eu sempre falo assim, quem que vai trazer? Deus vai me trazer. E tá me trazendo pessoas no momento certo, na hora certa. E na hora de eu conduzir, eu assisto, eu falo, gente, eu não acredito que eu falei isso. Que admirável. Porque eu não tenho pauta, entendeu? Então, eu acredito que eu tô fazendo minha religião aqui. Sem dúvida. Porque se eu conseguir passar, que eu falo para todo mundo que tá aqui, se eu conseguir passar 1 hora e 5 pessoas escutarem você o que você tá falando agora, a pessoa olhar e falar, escuta, eu vou conhecer a casa espírita. Escuta, eu vou parar de ter receio deles. Escuta, eu vou parar de sentir medo, isso é verdade, eu quero aprender antes, porque não é medo, foi justamente isso. Eu odiava física. Porque eu não gostava de estudar física, mas eu amava filosofia, não precisava nem estudar. Eu tirava 8, 9, 10 e eu adorava, por isso que eu fui fazer publicidade, fui partir para essa área, fiz o direito. Então eu acho que realmente isso, a ignorância do povo, a ignorância do mundo faz com que o preconceito tome a frente. É isso ou não? É isso é muito doloroso. Por conta dessa ignorância, Jesus foi crucificado. Por conta dessa loucura, foram 300 anos de perseguição aos cristãos. Por conta dessa insensatez, na Idade Média, os médiuns, que eram considerados bruxos, foram queimados, 1000 anos de Idade Média. Por conta dessa intransigência, a noite de São Bartolomeu, foram mais de 100.000 pessoas mortas, né? Protestantes à época, mortos por Catarina de Médici e outros. Então a religião constituída, nós estamos falando das regras, não do código ético de Jesus, fez mais mal do que bem. Sim. Porque é a ideia de controle social, é a ideia de imposição. Porque se você tem o sagrado do outro na sua mão, você tem a pessoa. Se é você que é a referência, se você é o intermediário entre ela e Deus, ela faz o que você quiser. Então as religiões dominantes fizeram isso e algumas que estão fanatizando o povo reproduzem o modelo. E o povo que ainda não tem cultura, não tem educação, não consegue discernir, ficam presos, né? E olha o espiritismo que diferente. O espiritismo emancipa. O espiritismo segue a orientação de Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a gente quer encher a pessoa de conhecimento, de cultura geral, de informações, para que ela possa analisar com maior clareza os ensinos de Jesus e viver sem que alguém a aponte, porque o mestre é o Cristo. Agora, no nosso Brasil, você tem que implorar e dizer assim para a pessoa, deixa eu te ensinar, vem cá. Olha que religião interessante, ela liberta. Veja como ela se conecta perfeitamente com o Evangelho de Jesus. Note que é o Evangelho de Jesus em ação, sem nenhuma imposição. Jesus te aceita como é, você não precisa ser perfeito do dia para a noite, é um processo de desenvolvimento. Isso é tão lindo, tão libertador, que ameaça, né? Sim. O que me agrada no espiritismo, o que me segura, em todas as religiões, a única que eu vou depois frequento, que é a filosofia, que é o espiritismo, que é a filosofia. Eu acho que isso que te apaixonou, que ela é filosófica, ela não tem fim, né? Quanto mais pessoas eu vou conversando, com as pessoas que eu vou entendendo, percebo que não tem fim o conhecimento. É a liberdade. É a liberdade quando eu vejo e leio algumas parábolas da Bíblia, e eu gosto muito de ler, de repente, que nem semanas aí, eu comecei a ler sobre Daniel na Cova dos Leões, porque eu me sentia assim, falei, gente, eu tô parecendo que eu tô na Cova dos Leões, né? Falei, nossa, Daniel na Cova dos Leões, até falei pra minha mãe, pinta esse quadro, Daniel na Cova dos Leões,
E eu comecei a pesquisar sobre ele. E eu verifiquei realmente que foi um cara realmente foi perseguindo, mas ao mesmo tempo, ele internamente ele conseguiu tirar essa perseguição. Assim como ele, milhares de pessoas. Eu acredito que ele possa ter sido até, o espírito pode falar que ele foi médium, porque a maneira que ele lidou para sair fora, não foi com violência, não foi desejando morrer, não foi desejando desistir de tudo que... Não, ele sempre acreditava que no outro dia seria melhor. Então, foi uma fé. E ali ele escutou Deus, Jesus, os espíritos, não sei, mas ali teve o Cova dos Leões, porque realmente ele escutou. Eu acho que foi a energia da pureza que fez com que os animais não criassem o ódio e o devorassem, né? Então é o que eu consegui entender. Ou já estavam bem alimentados, né? Mas então, pode ser. Mas é admirável, sem dúvida, o posicionamento dele perante o conflito, o perigo, não é? A dúvida que o levou a Deus é admirável. E são essas situações dolorosas que nos aproximam mais, especialmente de Deus. A dor tem a sua função, porque ela não castiga propriamente, ela desperta. Ela fala da nossa fragilidade, da nossa pequenez perante o todo. E como nós somos criaturas que ainda precisamos da escuridão para valorizar a luz, da doença para valorizar a saúde, da insensatez para valorizar a saúde mental, isso tudo serve. A dor desperta. Tudo tem a sua função, o seu objetivo. A dor acho que é muito mais importante do que a felicidade, né? A felicidade faz você esquecer muito. Faz. Houve um filósofo chamado Epicuro e ele analisou a questão do prazer, que as pessoas diziam que a felicidade estava no prazer. E ele então passou a experimentar todos os prazeres possíveis e chegou à seguinte conclusão: a felicidade não está no prazer. Porque agora sou eu comparando, quando você, numa quarta-feira à tarde, na hora do almoço, você come o conteúdo de um prato de feijoada, aquilo é saboroso. Mas você repete, você come o segundo, você come o terceiro. No quarto prato você está dizendo, tira isso daqui. Pelo amor de Deus. Então, quando o prazer é saciado, vem a sensação oposta, de fastio, de repulsa. E logo, logo, você tem vontade daquilo ou de outra coisa. Então, o prazer é sempre uma busca que não para. E quando você alcança, te dá a sensação oposta. Então, a felicidade não está no prazer. Onde está a felicidade? Na sabedoria, que faz você parar de comer na hora certa, que faz você verificar o que é bom para você, o que foi inadequado. Então, a verdadeira felicidade está em saber. Gandhi teria dito, a felicidade não é um caminho, é um modo de caminhar. Daniel encontrou o modo de caminhar, soube desviar-se dos leões, não caiu esparrelas, não é? Sim. Só que a gente precisa aprender isso. Sabe, Záquia, nós estamos em níveis espirituais diferentes. Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, e a gente precisa conviver para que os mais ensinem os menos. Só que isso acontece simultâneo, a gente olha para a sociedade e diz assim, está tudo errado, mas está tudo certo. Ninguém está no local errado. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Está tudo bem. No fim, tudo se encaixa. Então eu já vou entrar nesse negócio. Eu gostei desse negócio quando você olhou os mais evoluídos, você apontou para mim. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu preciso um pouco de iluminação, assim, né? Vocês são humildes também. Quando eu chamo o Ricardo, você vai ser entrevistado aqui. Ele fala, não, eu não sou tão bom assim, mas ele vai mandando gente, entendeu? Tudo bem, que ele mande gente. Uma hora eu pego ele, não tem problema. Aqui nós estamos com esse livro aqui, ó. Histórias Reais, Lições Imortais. Isso me chamou a atenção. 50 surpreendentes casos de um médium. Quem seria esse médium? Quem esses 50 casos? O que eu vou encontrar aqui? Ó, foca aqui em mim, ó. O que eu vou encontrar nesse livro aqui, ó, do Emanuel Cristiano. Ele é professor universitário, bacharel em filosofia e mestre em ética pela PUC Campinas. O que eu vou encontrar nesse livro? Záquia, você vai encontrar humor, drama, emoção, ensinamentos, vai ser invadido por uma série de emoções, porque é a vida pulsante, foram experiências em que viajando aqui e ali, você sabe, a gente fora de casa, o movimento espírita, o povo não é rico e muitas vezes é inexperiente. Você sai da sua casa, você não sabe quem vai te receber, você fica refém das pessoas, né? Vai para lá, vai para cá e sobe, desce, corre. Então isso tem as peripécias de muitos anos de pé na estrada e de momentos difíceis que os espíritos amigos me socorreram. Foram, ao longo dessa jornada, 9 tentativas de morte, adversários espirituais. Um deles, estávamos eu e Zilda, num restaurante agradável de Campinas. E fizemos um pedido de um prato que gostamos tradicionalmente, e aconteceu que quando o prato chegou, me deu uma sensação estranha, que eu não soube dizer o que era e não consegui dizer para a Zilda.
Mas instintivamente fui cortando a carne em pedaços pequenos, como é da minha natureza, naquele ensinamento da mãe, não é? Não coloque na boca nada que não possa mastigar. Bem, cortei um pedaço, estou mastigando, sinto algo estranho. Trago o objeto estranho com a ponta da língua, vou tirando, aquilo não parava de sair. Era um anzol, uma espécie de Nossa anzol Senhora. de pescaria imenso. Aí já fiquei pensando, se eu tivesse engolido aquilo, asfixia, se fosse para o estômago, a correria, intestino, morte. E aí eu pensei e Zilda falou, nossa, parece que materializaram isso aí. Porque não havia possibilidade daquele anzol estar no pedaço pequeno de carne, porque ele era múltiplas vezes maior. Então a gente percebe adversários do bem que se incomodam com a iluminação que se possa gerar pelo trabalho, não é? Porque a gente é o poste, a luz é o Cristo, né? E alguns adversários podem tentar contra a nossa vida, mas os bons espíritos estão de plantão. Aquela sensação estranha que me deu foi proteção espiritual para que eu identificasse o problema e tivesse a consciência de que trabalhar no bem não nos livra daqueles que não querem o bem. Mas trabalhar no bem nos confere a proteção necessária para enfrentarmos tudo que for possível, né? Esse livro aqui, então, são histórias suas, reais, que aconteceu com sim, você. sim, todas elas, todas. É Hum. admirável. Então você vai encontrar isso, situações interessantes. Então, justamente isso que você acabou de falar, né? Que quando você começa a trabalhar e começa a ajudar as pessoas, você vai acabar criando um grande problema para a tua vida. Sim, de algum modo, porque a luz sempre incomoda as trevas, mas isso não nos deve paralisar, porque Jesus também enfrentou. Você vai lembrar que nos momentos finais ele disse: agora é a hora das trevas. Foi o momento em que ele deixou os opositores, porque a autoridade moral dele, a luz dele, impedia que eles se aproximassem. Mas quando ele quis ensinar às trevas o que era a luz, porque os maus precisam deixar de ser maus, Jesus então autoriza, e a gente percebe os momentos de angústia que ele enfrentou. Então isso não nos deve paralisar. São pequenas contrariedades que alguém dedicado ao bem e amigo da verdade vai enfrentar sem grandes... Veja, 9 tentativas de morte, desde a infância, acidentes de automóveis, enfim, uma série de coisas, e a gente saiu incólume. Incólume. Você sai da sua casa, você não sabe o que vai enfrentar, e as estradas, e avião, e ônibus, pode ter um acidente. Sempre sair ileso. Uma outra situação foi em Araraquara. A gente foi pegar o ônibus, eu sentei no meu lugar e começo a ver uma fumaça, uma névoa. Cutuco o meu amigo do lado e digo: você não está vendo? Ele diz: não, não estou vendo nada. E aquela névoa foi aumentando. E eu disse: você não está vendo? Ele disse: não, não há nada. De repente, tudo desapareceu naquela névoa. Eu pensei: bom, estou fora do corpo, né? E comecei a olhar aquilo. Que coisa linda, que coisa linda. Daqui a pouco vem o motorista para ajeitar alguma bagagem. Eu olhei para ele, no meio daquela fumaça, eu disse: moço, o senhor não está vendo? Ele disse: o quê? Essa fumaça, moço, é fogo! E aí sai todo mundo correndo do ônibus, ninguém estava vendo a fumaça, sai às pressas. Quando o motorista chega na cabine dele, a fumaça começou a sair da cabine. O ônibus ia pegar fogo. E os espíritos mostraram antes. Antecipadamente. Eu salvei todo mundo. Superman. Mas antes Eu era o não, louco, foram né? os guias, antes era louco. Que esse É o cara tá problema. louco, ele tá usando uma droga, ele que tá gritando fogo, né? Tá Pois enxergando é. o quê? Acho que pensaram isso bem antes. Você veja, certamente. Um cara louco do nada grita é Certamente. fogo, o motorista deve falar: que é esse cara? Ai, que coisa. Eu tô pensando, mas eu duvido que a pessoa fala: não, ele é médium, vai acontecer alguma coisa. Porque primeiro é o julgamento, Exatamente. né? O primeiro é o julgamento. Bem, mas não são coisas que acontecem todo dia, né? São histórias de uma jornada muito longa, mas verdadeiras. Quantos livros, ou esse é o primeiro? Eu acho que já são 11. 11? Esse é o 11º, acredito. E a gente vamos chegar ao 15º, se Deus quiser. Dos 11, eu sei que você, como é pai, você não vai falar qual que é o mais bonito, né? O pai vai falar que são todos, Não, né? eu tenho um que é o mais bonito. Ah. É o Memórias e Confissões. E- A saga de um espírito convertido. Memórias e Confissões. Foi um espírito adversário que a gente atendeu nas reuniões de desobsessão. Durante 5 anos, ele se comunicou por meu intermédio. Nós não sabíamos o nome, ele tinha um ódio do Cristo, a gente não sabia como alguém tem ódio de Jesus. Quando ele melhora, se arrepende, 5 anos depois, ele disse que desejava escrever a história da vida dele.
Eu disse, de jeito nenhum. Aquele lá recebe o Dr. Bezerra de Menezes, aquele outro médium recebe a Sheila. Eu vou ser médium de espírito obsessor. Tá vendo? Tô falando. E então ele veio ladeado um dia por Eurípides Barçanufo e Dona Ivone Pereira, que são grandes espíritos espíritas. Trabalharam muito no movimento espírita. E disseram, olha, convém que você escreva. Menino, quando ele começou a escrever a história da vida dele, por que ele tinha tanto ódio do Cristo? Porque a história se passa na Itália medieval. O pai dele, Rômulo Augustus, o nome dele é Pietro Augustus, queria o título de conde. E na época era a Igreja Católica que dava a titulação. Só que a igreja exigiu um dote e um dos filhos dele para ser entregue à igreja para ser padre. E o Rômulo Augustus entrega o filho mais novo, Pietro Augustus, que é esse espírito que agora tem ódio de Jesus, porque ele vai para a igreja, ele é estuprado, é violentado. E com isso o ódio dele, e aí ele vai narrando todo o período medieval, todas as angústias. Vai descrevendo a mãe, porque o dia que a igreja vai buscá-lo em casa para levar ao convento, a mãe vai interceder para o pai, para que não aconteça. O pai bate na mãe, ele vê a cena. A mãe se despede na carruagem. E é uma coisa linda, e a gente vai vendo como a gente vai se perdendo a partir daquilo que a gente deixa que os outros façam conosco. E como a gente vai criando débitos quando a gente não sabe agir e a gente reage com violência e com ódio. Sim. E o que me encanta nesse livro é que ele é o que de melhor já veio em termos de literatura por meu intermédio. Porque o Espírito é um grande escritor, só não foi famoso. Mas a escrita dele é impecável, uma escrita clássica, norma culta da língua portuguesa, expressões em latim, é algo extraordinário. E falando desse livro, você foi escrevendo e foi pesquisando depois a história desse cara, ou você escreveu depois você foi ver se ele existia ou não? Como que é isso? Não deu para saber se ele existia, porque está muito distante na história. Mas ele produziu o livro em 40 dias. Né? E o que me dá convicção da sua existência é o estilo. Porque eu não tinha o vocabulário, à época, que ele utilizou para escrever o livro. Muitas palavras eu não tinha conhecimento, né? Por exemplo, defenestrar, fenestra, janela, lançar pela janela, né? Então, algumas palavras eu tive de procurar no dicionário, não tinha. Mas a composição, a cadência, a beleza, o discurso, a elegância, é uma obra extraordinária, que eu nunca mais consegui reproduzir, porque o autor é ele, não sou eu. E aí como você faz para escrever? Você senta e começa, agora é digitar, né? Ou é mão? Não, eu ainda faço no papel. No papel? Eu não consigo escrever mais, de tanto que eu trabalho no teclado. É, porque é um processo de concentração e de envolvimento. Não é sentar e ficar pensando. As ideias vêm prontas e rápidas. Então você me fala que você põe, você vai escrevendo sem parar. Sem parar. Eles às vezes escrevem 2 horas, 1h30. E a gente estabelece períodos, não é? Uma vez na semana, ou dependendo do caso, todos os dias. Tem essas regras também? Tem, mas a questão não é escrever, né? Você tem que escrever, você tem que passar limpo, você tem que publicar, você tem que carregar caixas, você tem que fazer palestras, você tem que... não tem glamour. E não ganhar um tostão por isso. O que você fez de errado? Não tem glamour, pois é. Você já procurou a vida passada, o que você aprontou? Certamente, viu? Já deve ter sido algo grave. Como diz o Ricardo, quanto mais evolução que a gente tem, mais a gente apanhou, né? Porque não é possível. O povo pensa que é glamour, mas não tem não. Tem que preparar a palestra, imagine. As pessoas olham e dizem assim, que inspiração. Tem inspiração, mas a caneta não escreve sem tinta. Você tem que pôr tinta na caneta, senão o escritor não pode fazer nada, não é? Então é tudo muito trabalhoso, é exaustivo, mas é prazeroso, porque você vê uma contribuição, né? Você nessas palestras que você deu em muitos lugares, encontrou espíritos como eu, zombeteiro, que duvida, eles, quando escutou você, mudou um pouco, mudou a maneira, veio conversar com você, falou, olha, eu não acreditava, olha, o que você falou pra mim, isso mudou. Normalmente muda. Porque além do que se fala, a gente está trabalhando com material sublime, não é? Que são ideias espirituais, que normalmente comovem, instruem. Mas a ajuda espiritual, na hora da palestra, a presença dos espíritos amigos, isso é admirável. Em algumas palestras, por exemplo, a gente observa, você está fazendo a palestra e os espíritos estão dando passe. Você está fazendo a palestra e os espíritos estão aconselhando, né? Utilizando aquelas ideias para transformar vidas. Uma ocasião... A gente estava numa atividade, está aí no livro, narrado, numa atividade de passe, na casa espírita, que é a imposição de mãos por alguém e uma oração. E de vez em quando eu vou para observar se o pessoal está fazendo tudo certinho. Záquia, foi a coisa mais interessante. Eu estava olhando e entra um médico, um espírito. Um médico, não sei quem é. Ele olhou para mim e sorriu, havia um senhor na primeira fileira. E a mim parecia mesmo que ele estava angustiado, alguma
O espírito se aproximou, olhou para mim, estendeu o indicador. Ele ficou olhando como se quisesse mostrar-me e o indicador dele se iluminou. Mas se ilumina de dentro para fora. E ele então pega o dedo, vai mostrando, aproxima do peito do homem. Com a outra mão ele fez assim e o peito do homem se ilumina. E eu começo a enxergar por dentro. Havia uma veia que a mim parecia obstruída e ele com esse dedo iluminado vai desobstruindo a veia. Para mim foi um cateterismo. E quando aquilo se desfez, o homem deu um suspiro. Foi livre de um infarto, sem saber. Veja, a espiritualidade amiga trabalha em silêncio. E isso tudo acontecendo numa reunião que alguém tinha feito umas 2 ou 3 palavrinhas. Todo mundo orando em silêncio. Quer dizer, certo estava Chico Xavier. A prece, ou melhor, o silêncio já é uma prece, né? E quando a gente está conectado a Deus, então os espíritos fazem isso tudo. E muitas pessoas ficam tocadas naturalmente. Sim, eles mostram, né? Mostram. Uma coisa que aconteceu comigo, como é que chama aquele rapaz que vem e ele escreve bastante cartas, a pessoa vê 5 horas da manhã. Você mandou eu comprar, pediu para comprar aquelas gases aquela vez? Não, foi cirurgia, é um médium espírita, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco alguém vai lembrar que um espírito vai falar na minha orelha. Fui na casa espírita lá da turma do Ricardo, e eu sentei lá querendo receber a mensagem do meu pai. Lógico, quem sou eu? Sou filho de Deus. Né? Sentei lá, mas ninguém sabe dessa história, tô contando isso aqui agora. E eu sentei lá e ficava orando, e orava assim: Pai nosso, chama meu pai. Eu ficava o tempo inteiro. Eu fiquei orando. Aí de repente começou a me dar uma paz. Eu comecei a chorar. E aquele negócio, ficava uma coisa muito doida aconteceu. Aquilo lá, eu acredito, isso eu falo pra você. Olha, o espírito zombeteiro falando. Eu acredito naquilo lá, porque aconteceu comigo. E começou um formigamento. Falei, meu Deus, meu pai tá aqui. E eu comecei a chorar. De repente, ele começou a contar as histórias. Querida mamãe, começou a contar a história de tudo que tá acontecendo ali dentro. Uma criança, meu filho. Outra falava, não sei o que. Eu falei, agora meu pai vai falar. Não sei o que. Essa moça começou a chorar do meu lado. Eu olhei pra ela assim, ela falou, acho que ela tá sentindo meu pai. Olha só como eu sou humilde. Aí ela falou assim, é meu filho. Eu, puta, mano. Filho, uma coisa, puxa, né? Vida. Então, ali eu percebi, era um espírito, alguma coisa. Mas ele foi lá, não foi pra minha beleza. Tava do lado da moça. Eu tava do lado da moça, porque a pessoa tava falando e contou a história da criança, que a criança tá, mamãe, eu tô aqui no pátio. Não sei se você lembra dessa história, tô no pátio, eu sei que, mamãe começou a contar a história, e a moça, eu não acredito, é meu filho mesmo. E eu falei, vocês estão fazendo isso pra eu acreditar, não é possível. Eu senti, e o cara começou a contar mais histórias, que a mulher falou assim, como ele sabe? Meu Deus, como ele sabe? Então isso eu não posso contar pra ninguém, tá? Que eu vi, presenciei, eu acredito. Né? Falei com o Espiritezão, Fernando? Orlando. Agora, sabe, Záquia, não é tarefa fácil essa comunicação. Porque, veja, às vezes o espírito quer mandar uma mensagem, mas ele não tem mérito para isso. Às vezes ele tem mérito, mas quem vai receber não tem mérito. Às vezes ele quer, tem mérito, quem vai receber tem mérito, mas você não encontra o médium adequado. Porque não é fácil, é uma mediunidade rara. O espírito quer, tem mérito, você tem mérito, encontra o médium, mas o espírito não tem afinidade fluídica com o médium. É igual tipo de sangue. Não é assim, eu quero receber Joana d'Arc. Se os fluidos da Joana não combinar com os fluidos do médium, ele não sente nenhum arrepio. Então quem não conhece o fenômeno acha que é apertar um botão. Sim. E depois o plano espiritual avalia assim, será útil a muitas pessoas, Záquia, que se perturbam com a mensagem dos seus familiares. Elas se emocionam, elas perdem o equilíbrio. Não é fácil. Então o mundo espiritual, por vezes, tem de conjugar todos esses fatores e mesmo conjugando-os, às vezes não autorizam, porque não vai ser bom. E o pior, veio para você, mas não veio para mim. Por quê? Aí lança competição entre nós. Sim. São muitos fatores e muitos cuidados. Por isso que são médiums não especiais, mas específicos. O fenômeno é real, mas ele não é muito em contra disso.
O fato de ser raro não quer dizer que seja mentiroso ou inexistente, só é raro, né? E é dessa maneira que a gente vai em muitas casas espíritas e não encontra um Chico Xavier em cada casa, não vai encontrar E você quer mesmo, encontrar, eu né? acho que é aí que acaba bloqueando, porque as pessoas vão lá sentar como eu sentei, querendo esperar algo, e hoje você falando uma coisa, eu começo a refletir, quer dizer, eu acordei de manhãzinha, eu acordei de manhã, fui lá, eu pensei que ele ia aparecer, e a moça foi lá, ela apareceu, ela não passou pela sessão, ela não passou, então, quer dizer, ali você está me falando que, eu tô falando isso agora, foi provado pra mim, ele quis me provar o seguinte, olha, Nem precisou o escrever nada. metido não era teu pai, né? Primeira coisa, né? Sentiu o negócio. E a segunda, tá vendo? Você acordou de manhã, você foi lá, tudo, e a moça que não foi, recebeu. E ela não tava esperando por isso. Só que ela falou assim, nossa, graças a Deus eu consegui um contato. E eu só queria escutar meu pai por ego. Porque só que eu queria falar que ele falasse assim, você tá indo bem, filhão, parabéns. Porque meu pai era um cara muito enérgico, ele nunca me elogiou na vida. Então a única coisa que eu queria era escutar, não queria escutar assim, Daniel, parabéns, pronto, obrigado. Você vê como que é o meu ego? Então hoje você tá me falando uma coisa que eu consegui entender o que eles passaram pra mim agora. Falou, cabeção, escuta, a moça do lado precisava de ajuda e você precisa começar a acreditar mais. Eu acho que foi um pouco a mensagem assim, É né? admirável. E você teve uma experiência, né, única de perceber algo espiritual. Foi maluco, porque ali eu parecia que eu tava flutuando, não sei te explicar. Se me soltassem assim, eu tava flutuando, não sabia se eu tava respirando, se eu tava. Não sabia. Mas foi. Se eu falar, minha mãe falou assim, já te falei, você é médio de efeitos físicos, então eles utilizaram a sua mediunidade para que isso acontecesse e tal. Tem um porquê. Eu não quero saber. Eu faço assim, ó. Eu fico É mais assim, fácil não não quero saber, deixa eu viver, entendeu? Se eu souber, eu vou ter que dar um jeito nisso, né? É isso. Eu acho que o problema é esse. Se eu souber, vão me pegar e vou fazer que nem você, ó. Tem que viajar, vão ter que ir atrás Mas é o tempo inteiro. prazeroso e chega na hora certa. Não tem problema. Se não for nessa vida, será na outra. Tá tudo certo. Ela fala isso. Não perde o tempo de tô ficando com medo já, viu? tudo Começar a ir, certo. começar a frequentar mais. Agora, é maravilhoso. São lutas, mas fortalece a fé, dá uma utilidade na vida da gente, sabe? Eu seria o quê? Uma pessoa comum. Hoje, o que é que eu tenho? Um serviço. Continuo sendo comum, mas eu tenho um serviço, tenho um direcionamento, um ideal na vida. Isso é sublime. Eu acredito muito mais. Eu sou daquelas pessoas seguinte, eu prefiro muito mais ajudar do que pegar dinheiro. É por isso que eu tenho que pagar todo mês a continha. Todo mês a continha. Eu não consigo trocar meu carro. Mas eu sempre falo o seguinte. Gente, é impressionante. Toda vez que eu falo pra Deus. Eu não sei com quem eu falo. Eu falo Deus. Não fala Deus porque a gente sabe é todo mundo, né? Ele atende todo mundo, coitado. Ele vai descer, o dia que ele descer, que ele vai meter a mão em todo mundo, isso sim. Tanto que a gente pede pra ele. Mas eu falo, nossa, como que eu vou pagar tal coisa? Acontece. Como que eu vou fazer tal coisa? Acontece. Admirável. É impressionante, é impressionante. Prova pra você, isso é lindo. Eu tenho certeza que ele não quer que eu tenha muito. Ele quer que eu tenha o necessário. Só que toda vez que eu faço uma campanha para ajudar alguém que está com fome, quem não tem... Aqui dentro, parece que está depositando, é uma energia, é uma paz, é uma coisa, eu não sei te explicar, mas aí eu consegui entender, por isso que eu te falei no começo, sobre a alma. Quando eu percebi que eu tenho que pagar minhas continhas, né, que eu tenho que pagar todo mês, eu reclamava muito. Eu falava, gente, eu vejo a pessoa do lado lá trocando um carro importado, gente, como é que pode isso? Para mim é tão difícil, né? Mas por quê? Porque eu nunca na minha vida, eu tinha duas coisas, aí novamente a minha mãe, engraçado, tudo é ela. Mas é que ela fala por trás, depois de 10 anos eu lembro. As pessoas falam, pai não adianta. Ó, pai e mãe que estiver escutando, fala na cabeça do filho, que uma hora ele vai escutar. Nem se for por bem ou por mal. Aí eu comecei a reclamar, ela falou, filho, o que você sempre pediu na tua vida? Falou, mãe, eu vou fazer meu nome, eu vou fazer a minha história. Eu nunca pensei em falar assim, vou ficar rico, então eu vou fazer isso, eu vou ficar com riquezas. Porque pra mim eu vejo... Eu não sei como falar isso sem agredir alguém, mas eu vejo que quando você foca muito no dinheiro, a pessoa fica tão materialista, ela fica tão fechada para ela mesma, que o próprio olhar dela demonstra o seguinte, eu só quero saber de você se você me dá alguma coisa em retorno. E isso para mim fere. Eu não sei te explicar como que seria fere, tipo assim, é um repúdio. Então esse repúdio faz com que eu não cresça financeiramente. Mas eu acho lindo quando eu vejo campanhas. Então eu criei campanha, quem não tem põe, quem tem põe, quem não tem tira. Foi uma campanha na época da Covid, que me juntei com o cara que é da congregação cristã. Tava o espírita, o cara da congregação cristã, juntou todo mundo lá e nós fomos parar na porta da empresa dele. Aí eu lembro que o Carlos Varini, que é um empresário do Cofevar, me ligou e falou, Daniel, tô vendo aqui onde você tá.
Eu falei, eu tô na empresa total. Ele chegou com 20 cestas. Não sei se você podia falar Que isso. admirável. Aí ele falou assim, eu vou fazer isso porque eu sei que a ação é séria e ninguém tem direito de passar fome nesse mundo. É a única coisa que eu não quero na minha vida. O Carlos Varinho falou pra mim isso aí, isso marcou. Porque ele falou, eu quero tudo na minha vida, eu posso tudo na minha vida, mas menos aceitar que o meu próximo passe fome. Ele falou isso aí. Isso me marcou muito. Isso aí me emocionou muito. E quando eu coloquei lá, eu vi várias pessoas. Vi pessoas ficando de carreta lá e querendo levar vantagem, mas eu via pessoas jovens como nós. Você é mais jovem que eu. Tá? Gostou, né? Gostou dessa, tá bom. Porque eu percebi que você quer ser jovem, então tem que falar isso, tá bom. Te peguei essa. Mas a pessoa chegava e falava assim, olha, eu tô com um saquinho de fubá, eu posso deixar aqui e pegar o saco de arroz, o saco de feijão e o macarrão? Aí o filhinho falava assim, pai, falei, você quer danoninho? Pode pegar. Aí ele pegava o danoninho. Aí ele, às vezes, ele falou assim, gente, vocês têm condição só de fazer um autopedido? Ora por mim pra eu arrumar um emprego. Poxa vida. Cara do céu. Então aquilo lá me enchia de esperança. Olha que coisa esperança, né? Esperança, pessoa passando necessidade. Mas ali, me emociona até hoje, bem lembrado dessas frases, foi ali que começou a me educar financeiramente. Eu comecei a perceber que dinheiro é mato mesmo. Que foi criado pelos homens. Assim como a igreja foi criada pelos homens. E quando eu vejo Jesus e vou entender Jesus ele era tão livre e deixava você tão livre que eu acho que eu tenho certeza que Jesus deve ter andado com um monte de doido. Um monte de doido em volta dele. E se o doido falou assim, olha, Jesus, hoje eu não vou porque eu vou tomar um monte de vinho. Ele falava assim, vai que o problema é teu. Ele não ficava assim, não, porque você vai pecador, você vai pro inferno. O outro fala, você não pode conversar porque você vai na outra igreja, que você não pode fazer isso. O outro, você não pode fazer aquilo. O outro, você não pode fazer isso. Justamente quem o matou foram os religiosos. E o espírita fala assim, você tá obsediado, hein? Você não tá bem hoje, hein? Você tá obsediado, hein? Você não tá bem hoje. O que acordou? Acordou com obsessor, né? Então, A espiritada fala isso. então, as igrejas, elas intitulam muita coisa que isso, não sei se eu falo que me ofende, mas me assusta. Porque eu quero ser livre, meu espírito é livre, você já percebeu. Então, foi uma maneira de, eu falo, essa é a minha religião, o que eu crio. Então, a tua religião, ela é espírito ou você também é um espírito livre capaz de poder fazer livros? Não dá para dizer que a gente é um espírito livre, mas dá para dizer que a gente é alguém que respira e aspira a liberdade, não é? Porque o pássaro está na gaiola, mas mesmo assim ele respira o ar. Nós estamos cativos num corpo de carne, mas a gente consegue antever uma vida futura muito melhor. Não só no mundo espiritual, mas em outras existências. A gente está se libertando, não é? Se construindo ainda. A gente não está pronto nem acabado. Mas essa liberdade ela é muito importante. Liberdade com responsabilidade. Porque a lei de causa e efeito nos ensina isso. Você pode fazer o que quiser. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E se a gente plantou vento, o ditado já diz que vai colher tempestade, não tem outra possibilidade. Então nós não temos liberdade plena e jamais teremos, porque a gente só pensa aquilo que conhece. E existem muitas coisas que não conhecem, então nós não seremos livres jamais. Sim. Seremos presos à nossa capacidade de pensar e agir, não é? Mas o Espiritismo nos dá essa ideia de liberdade com responsabilidade. A minha liberdade termina onde começa a sua. E a vida social precisa ter regras, mas não regras que explorem, regras que normatizem a nossa convivência, né? Então eu me lembro, você falando do dinheiro, daquela poesia de Victor Hugo, gostaria de ter uma boa quantidade de dinheiro pelo menos uma vez por ano. Colocar essa quantidade de dinheiro diante de mim e dizer a ela, quem manda aqui sou eu. Porque normalmente é o dinheiro que manda na gente, né? Sim. Então ter essa clareza do nosso papel na Terra, de que eu não sou rico em recursos materiais, mas sou rico em recursos intelectuais, eu posso me comunicar, eu sei interceder, eu sei fazer campanhas, é uma riqueza extraordinária. E sabe, Záquia, os bons espíritos dizem assim, precisa ter muito mérito para renascer pobre, porque a pobreza nos protege de uma série de desvios. A riqueza é o supremo excitante da vaidade. Porque com dinheiro no bolso a gente sofre uma coisa, um reflexo estranho. O dinheiro vai no bolso e o nariz da gente vai empinando. Com dinheiro no bolso você diz, eu posso, eu quero, eu pago, eu mando. E a gente se perde. Na pobreza você está limitado e consegue desenvolver-se mais e melhor. Os espíritos nobres, quando vão reencarnar, costumam pedir a pobreza por proteção.
Eu acho que o governo ficará bem contente com esse discurso dos espíritas, né? Ele vai pedir esse corte aí. Mas a questão não é não ser rico, não é não ter dinheiro, é como a gente vai agir, a nossa responsabilidade em cada fase. Sim. Com o pouco, trabalhar com o pouco, cuidar do que tem para não perder, né? E progredir com aquilo que for possível. E tentar lutar, melhorar é um direito. E quando a gente estiver na riqueza, aplicá-la corretamente sem se perder. Normalmente os espíritos falham na prova da riqueza. Você acredita, como eu acredito, no sentido do seguinte: quanto mais rico é o homem, financeiramente falando, ele tem que realmente pensar se essa riqueza é dele ou ele ganhou essa riqueza justamente para ajudar os necessitados. E é aí que se difere as pessoas boas das ruins, no meu pensamento, que eu vejo muita gente fazendo ótimas causas, maravilhosas causas. Uma das pessoas que eu não sei como que é a vida pessoal desse rapaz, mas quando a gente conversou, a gente falou, até brincou de negócio de Neymar, mas o Neymar, ele tem muitas causas por trás, que ele ajuda muita gente, mas ele é um rapaz que batem muito nele, batem muito. É uma coisa impressionante, porque ele tinha que, a sociedade, ele tinha que ser o melhor jogador do mundo, ele tinha que não ficar saindo, ele tinha que ser, ganhar o prêmio, sei das coisas. A sociedade, ela julga isso. Ela não julga todas as instituições que ele ajuda, isso que é um exemplo. Que eu quero dizer assim, para um rico, não deve ser bacana, porque se ele vai ajudar, porque ele tem dinheiro. Se ele está ajudando porque é importante, porque ele tem dinheiro. Tudo é o dinheiro. Então seria o dinheiro a maior dificuldade do crescimento do mundo? Atrapalha bem. O dinheiro, ele é importante, porque sem dinheiro você não faz ciência, você não tem progresso. Sim. Ele tem o seu papel no mundo. Mas o problema é a maneira como a gente faz a gestão desse É o dinheiro. dinheiro individual que eu falo. É teu. Não, você falou uma coisa que é do mundo. Então, ciência, ajuda o coletivo. Quando você ajuda o coletivo, bacana. Mas o acúmulo do dinheiro, porque eu não vejo onde você vai levar esse dinheiro. Eu sempre falo, para onde você vai levar esse dinheiro? Não tem como levar. E o dinheiro não é nosso, é de Deus, né? A gente está fazendo a gestão disso. E como que você acredita quando a pessoa ela vai faleceu, ela tem lá 3 milhões 715 reais, ela sempre quis guardar, medo do futuro, medo do futuro, medo do futuro. Aí ela morreu aquele monte de milhão. Como que será que a pessoa lida com isso lá em cima? É uma grande decepção, porque vai sair da rotina dela, não vai ter mais os empregados, não vai ter mais a posição de mando, então é uma grande angústia. Por isso é que a pobreza nos protege. Ela até nos aproxima mais de Deus. Porque a gente está sempre assim. Senhor, olha a conta de água. Meu Deus, olha a conta de luz. E é impressionante que umas coisas que eu falo em várias entrevistas, que quando a gente bate na casa de alguém muito simples, ela consegue te oferecer um prato de comida, um prato de um copo de água. Ela abre a porta para você entrar. Pode entrar, viu, gente? Não repara a bagunça, aqui é simples, pode sentar, ela não te olha nada. Já é diferente quando a gente tem muito dinheiro. Cuidado, ele vai me sequestrar. Cuidado, quem que é esse cara? Ele tá atrás de mim por interesse. Então você vê, Enlouquece. é o que você acabou de falar. Jesus disse, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Você acha que atrás da riqueza tem muito mais julgamentos? Não, eu acho que tem muito mais oportunidades da gente se perder. Não há freio. Facilidade. Não há freio. E o dinheiro, se o indivíduo não for minimamente preparado, o torna arrogante. Ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, não admite isso, não admite aquilo, e a gente vai mudando a personalidade sem notar. Então é preciso, por exemplo, naquele texto da Condessa Paula, ela disse que enfrentou a prova da riqueza depois de muitos anos na prova da pobreza, em que ela forjou o caráter para poder administrar os recursos de Deus sem se perder. Olha, ela se preparou. Porque a riqueza, você querendo ou não, e eu não, nós vamos passar pela prova. E Santo Agostinho diz assim, se você não foi rico numa vida, será em outra. E eu fico sempre pedindo a Deus que a minha vez seja agora. Parece que não. Na humildade. Eu sei lidar com o dinheiro, por favor, me dê. Ele vai falar não. Pois é. Então é uma experiência que nós todos vamos passar, a experiência do poder. São experiências necessárias, nós vamos passar. Que Deus nos ajude, que a gente tenha tempo de se preparar para não se perder. Sim. Agora, sabe o que é interessante? Às vezes a gente percebe pessoas que não têm assim um caráter elevado, têm dinheiro, são ricas. E a gente até vê certa proteção nelas. A família dela prospera. Por que será? Bem, é que aquela pessoa gera, por exemplo, empregos para 5.000 famílias. E se tirar aquela pessoa de lá, outro não saberá produzir empregos e aquelas 5.000 famílias vão sofrer. Aí você multiplica 5.000 por 4, né? Sim. Então Deus, às vezes,
mantém o indivíduo lá porque ele é inteligente, ele sabe fazer. Escreve certo com linhas tortas. Sabe? E assim, e se nós pegarmos toda a riqueza do mundo e distribuirmos em partes iguais, admitindo que cada um de nós ficasse com $1 milhão, logo, logo ia ter pobres e ricos de novo. Porque nem todos somos inteligentes, nem todos somos empreendedores, nem todos sabemos aplicar corretamente. Uns iam viajar, outros iam comprar, ganhou $1 milhão, compra uma casa de 1,5 milhão. Já se perdeu. Já entrou. Né? Então nós vamos ter pobreza e riqueza de novo. Então a questão é a criatura humana. A gente precisava da educação financeira, a gente precisava das mesmas oportunidades. E aí em que momento eu digo, está tudo errado, mas está tudo certo? Quando a gente faz uma análise social, em que você vê os meios de produção nas mãos de poucos, e a maioria não vai conseguir enriquecer porque não tem os meios, não foi preparada, não sabe. E nós dizemos assim, não há igualdade. As pessoas não conseguem estudar, mas Deus dá oportunidade para todos, não tudo de uma vez. A gente reencarna em sistema de rodízio. Então um período está na classe A. Desencarna aquele povo, e quem estava na classe E, que voltou para o plano espiritual, reencarna na classe A. É um rodízio. E aí nasce aquele pobre esquisito. Ele nasce rico, mas com espírito de pobre. Sou eu. Tenho nome e sobrenome, mas não gosto de usar meu sobrenome. Eu sou um cara esquisito, então. Acredito que sim. Agora o contrário é verdadeiro. Aquele rico que nasceu na classe E, volta aquele pobre de nariz empinado. E ele não encosta no espaldar, e ele olha para o copo, e ele tem saudade do cálice, e ele tem um jeito refinado, mas aonde ele nasceu é tudo desconjuntado. É o sistema de rodízio. Então Deus dá as mesmas oportunidades a todos, mas não tudo de uma vez. Até Platão entendeu isso, porque Platão dizia assim, que a sociedade era um organismo, como um corpo humano. Precisava do pessoal da estrutura, dos pés, das pernas, dos braços. E ele dizia que os filósofos eram o cérebro. E que os filósofos tinham de estar sempre no poder. E que Deus então trocaria na reencarnação. Quem nasceu cérebro vai para os pés, simbolicamente, né? E tem muito sentido. Porque haverá um período em que a gente vai precisar trabalhar para que outros se desenvolvam. Depois a gente troca de papéis. Se de serviçal para senhor, se de senhor para serviçal. E a gente vai trocando e está tudo certo. Precisa ser assim. Nós não estaremos sempre no poder e não estaremos sempre na pobreza. Isso tudo é para o nosso desenvolvimento. Tudo errado, mas tudo certo. Então você quis dizer isso do Brasil, então? Sim, sem dúvida. Olha, se não são os europeus aqui de volta, a gente tem uma Europa construída com sangue, com guerra. A gente precisava de um país neutro para recomeçar. Os franceses do século XIX estão aqui de volta. São os espíritas de agora, e a gente, tudo aquilo, né, dos povos que nós retiramos, que exploramos, estamos aqui para construir uma nova nação. Agora, olha o que é lindo, Záquia. O Brasil será, por exemplo, uma Suíça. Será. Porque nós temos riquezas admiráveis, nós só temos 500 anos. Quando o Brasil tiver 2.000 anos de história, você pode esperar, será algo extraordinário. E quando o Brasil for uma Suíça, nós, que fomos esfolados vivos, que pagamos impostos altíssimos, que não fomos valorizados, mas ajudamos a construir, teremos a prioridade do renascimento. E aí vamos viver numa sociedade melhor, justa, mas que nós mesmos teremos de construí-la. É que o filme não acabou, está na metade. E está passando o capítulo da fome, da violência. Calma. Bom, isso é muito bom, as pessoas estão escutando, porque a gente, que nem eu te falei no começo, quando eu montei esse projeto, justamente para me tirar um pouco esse sofrimento. Muita gente acaba escutando e fala assim, o Brasil não vai dar certo, isso aqui não dá certo, isso aqui tá piorando, né? Essa é a frase, quer dizer, olha quanta coisa negativa que a gente tá jogando num país que eu amo mesmo, porque ele é lindo, ele tem tudo, e é impressionante. Se você passar necessidade, vai estar sempre algum brasileiro querendo te ajudar. Ele vai te ajudar. Vai. Olha o que diz Castro Alves no livro Espumas Flutuantes. Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos, sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado doutros esboços, disse um dia Jeová, vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Olha que interessante. Cansado doutros esboços, quer dizer, tudo que Deus fez até agora foi esboço. Os outros países foi só um ensaio para construir o Brasil. O Brasil tem tudo, né? O Brasil tem indígena, tem chinês, japonês, tem todo o povo inteiro veio para cá. Todo mundo convive em equilíbrio, só que será uma nação
para ser construída. Esse equilíbrio eu não acredito muito, porque eu vejo, é muito desequilíbrio, porque é muito pensamento diferente, é muita coisa. Até encaixar esse equilíbrio, acho que tá faltando isso Mas mesmo. veja, Equilíbrio emocional, não, ou a alma, não sei. Não, é no desequilíbrio que a gente cresce. Andar é um desequilíbrio. Sim, A gente aprendeu o equilíbrio no desequilíbrio. Então essas situações todas precisam despertar esse altruísmo em nós. Como é que a gente vai despertar a compaixão se você não vira o sofrimento? É um chega. É um chega. Como é que você vai querer contribuir com o Brasil se você não se sentir asfixiado pelos desvios, pelos desmandos? Então tá tudo errado, mas tá Tudo certo, porque você precisa apanhar para aprender, sem dor, sem amor. A vida é um rio que vai nos levar ao progresso, só que é lento e depende de nós. Então, 11 livros. Esse livro aqui, A História Real de Lições Imortais, do Emmanuel Cristiano. Tá todo mundo olhando para você e falando, nossa, que homem perfeito. Né? Então eu preciso tirar alguma coisa errada de você. Não é possível que você, que nem eu acordo me cobrando, eu acordo com ansiedade, eu acordo, o que eu vou fazer amanhã? Você acorda assim, todo arrumado já. Agora eu vou escrever mais um livro. Existe dor aí dentro ou não? Para as pessoas entenderem que você também é humano. Existem muitas dores, muitos conflitos que a psicanálise está me ajudando, não é? Chegar aos 50 anos de vida, e que bom, porque não são todos que chegam. Eu cheguei aos 50, devo chegar aos 51, 52, 53. E os conflitos vão ficando mais fáceis de serem administrados à medida que a gente se autoconhece. Então, claro, uma vida sem conflitos você não vive, como diz o povo. Você não vive. Os conflitos são muito importantes. Agora, eles não podem nos dominar. Não é? Então, aquela coisa de se sentir fraco, a gente se faz forte. De se sentir inábil, a gente desenvolve competências. Então é muito importante não ser para vir a ser. E o vir a ser é o esforço que nos caracteriza, é a grande epopeia humana, porque é uma diferença. Odisseia é aventura. Epopeia é a aventura do herói. Acho que então é isso aí, o nosso cérebro é o pior inimigo. Em algumas vezes é, porque nós somos muitos em um só. Nós trazemos os atavismos de ontem, as experiências de ontem, temos que resolver muita coisa, só que com calma. E a gente só aprende isso com a idade. A experiência. Vitor Hugo repetindo diz, cada idade tem a sua beleza. Então a gente aprende a ter calma e compreender que a vida é assim. Então eu digo algumas vezes, Emanuel, Emanuel, bem é o que temos. E pra gente tentar finalizar um pouquinho e dá uma ajuda aí para nós, seres mortais, uma mensagem que vai salvar o mundo, né? As pessoas esperam isso, né? Dá uma mensagem para me salvar, fale comigo uma coisa para me ajudar. Mas o que você poderia realmente dizer? Vamos então mesclar toda essa conversa, colocando os livros teus junto, colocando o Brasil junto, colocando a tristeza junto, colocando o arrependimento, as pessoas querendo desistir. Tem muita gente que desistiu da vida, desistiu de sonhos, desistiu de família. Né? Então, somou muita coisa durante essas passagens para chegar a 2024. Quem está nos escutando agora é o momento de você deixar um pouco de carinho para essas pessoas, no sentido de colocar aqui na cabeça. O que você poderia falar? Vou falar para os brasileiros mesmo. O que você poderia dizer sobre a fé, sobre acreditar e sobre a gente ter um mundo melhor? Eu diria, não perca nunca a esperança. Deus te conhece, sabe o seu endereço, sabe das suas dores mais profundas e justamente por isso te ama. Nas horas de angústia, de solidão, de problemas, quando a vida for um peso sem fim, quando não houver mais razão para permanecer em pé, lembra que alguém te criou. Você nem existia e Deus te criou por amor. Há em você uma fagulha que é divina. Há em você uma estrutura espiritual superior. E há um grande destino. Mesmo quando tudo vai mal, espera. As coisas não se resolvem de segunda para terça. Creia na providência divina. Aprenda a pedir e esperar trabalhando. Então não perca a esperança. Vale a pena viver. Por mais longa seja a caminhada, sempre se começa com o primeiro passo. Então eu quero desejar a você que aí está aquele abraço recheado de ternura, na certeza de que dias melhores virão. Calma, dias melhores virão. Deus te conhece, você faz parte do amor divino e a essência busca sempre a fonte de origem e a nossa fonte de origem é Deus. Coragem e bom ânimo é o que eu desejo.
Muito bom, você falou pra mim isso, né? Como eu sou um cara que né? Sou humilde, humilde. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer a todos aqui que estão presentes, ó, ao meu amigo Ricardo, que eu vou trazer ele aqui sentado, que ele já viu que eu não mordo. Essa história de vou trazer outro melhor, vou pegar ele, deixa ele. Eu falei pra você, né? Vou colocar ele aqui e vou ligar ao vivo. Vai ser ótimo. Então eu quero agradecer a todos aqui, o pessoal do Regional, Fidelidade, a Revista Estampa, TV Cidade, Óticas Brasil, a Luciana Magazine, a Mercavejo, ao pessoal da Merlin Brindes também, ao pessoal também da Vox FM. Tá? E todo mundo quiser também esse programa, esses cortes vão aparecer, vai aparecer também no cafécomzaca.com, tua entrevista vai ficar exclusiva lá, depois a gente manda o link para você, assiste, tá? Claro. Dá uma audiência para nós. E aí o pessoal vai estar lá, nós vamos mandar. E é isso, gente, quer patrocinar o programa, entre no cafécomzaca.com, quer conhecer um pouco mais dos entrevistados, tem bastante entrevista, você vê que aqui é mesclado, tem de tudo, é o que eu falei para vocês, vão falar de tudo. Como você viaja bastante, ó, a Elite da Fidelidade Clean, Eba. kit viagem, Olha, tá? que lindo. A camiseta que você é curioso, você queria ver antes, eu falei pra você que é só na hora. Chegou o momento, tá? Ai, Se emocione. Vamos aqui, ó. ver. Olha, Você queria... P. É P? É sério? Não, é um P gigante, hein? Então. Olha, você gosta de saber, tem que ser, você falou que você vai arrumar, apertar mais que ainda. Maravilha. Não é possível. Não tô desse tamanho, não, mas tá tudo bem. Olha que maravilha. Você É linda a camisa, parabéns, Záquia. Essa daí até é pra apertar também. Gostei muito, vou usar com muito carinho. Essa camiseta aí que a gente fez pro pessoal lembrar do programa. E é isso, eu acho que eu fico muito feliz quando eu recebi a ligação, falou assim, que você ia vir para cá. Eu não te conhecia, eu não sou um frequentador espiritual, mas quando o Ricardo fala é uma coisa que eu tenho certeza. Ele tá vindo, vai pra rádio, tudo. Eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão, né? Aí eu falei assim, não, qualquer horário, qualquer dia, porque eu preciso aprender. Eu não sei se é porque eu fiquei a semana inteira falando que aqui se precisava trazer um padre, um pastor, um médium. Aí liga o Ricardo, falou, trazer. Eu falei, então chegou o momento. Então essa já tá tudo purificado. Aqui tá purificado? Já tá tudo em ordem. Vai acabar os problemas já aqui? Acabaram. Amém, então, Senhor. É isso que eu precisava, então. É isso aí. Aí, mãe, daqui, ó. Esse livro aqui eu vou ler, eu vou deixar a mensagem aqui, eu vou deixar pra ela ler também, que ela falou, eu quero assistir, ela tá em Belo Horizonte, eu quero assistir, me manda o link. Então, é legal, né? O pessoal, os espíritas, eles apoiam, independente das casas, em todo lugar tem as rinchinhas ali, qualquer lugar no mundo, não adianta falar que não, mas é legal quando você fala que vai vir o médico, vai vir um pessoal ler um livro, eles buscam bastante, né? É admirável, é importante. E eles te cobram bastante pra escrever mais? Você não vai escrever mais? Às vezes, mas o telefone toca de lá pra cá, né? Isso te cobra? Não, eu confio muito na espontaneidade da vida. E os amigos espirituais sabem, né? Porque não adianta escrever se não tem conteúdo. São eles que escrevem, não depende da gente. Então é só aguardar a vontade deles. É o que vocês falam, o telefone toca lá de cima. Lá pra cá. Então quando a pessoa acreditar que agora eu vou receber o médium, não, coitada. Tem que assustar, né? Agora parece um espetáculo, né? Agora ele vai receber o médium, pá! Olha, Kardec teve a oportunidade de dizer, a mediunidade séria jamais subirá ao palco. Não é show. É serviço religioso, espiritual, verdadeiro e gratuito. Muito bem, eu prometo voltar no centro, tá? Eu vou mandar mensagem para o Ricardo, vou ver se eu volto. Nem se for assistir vai assistir uma palestra. Vou assistir uma palestra. Viu, mãe? Aí, vai sorrir. Vou assistir uma palestra de novo. Porque eu gosto. Me sinto bem, quer dizer, eu me senti bem falar contigo, assim, eu senti essa energia de novo. Fazia tempo que eu sentia essa energia de novo, precisava sentir de novo. Então eu acho que alguma coisa em mim tem essa parte de energia. Eu sinto, entendeu? E eu gostei da maneira que a gente conversou, eu acho que foi um bate-papo muito tranquilo. E eu quero agradecer a todo mundo. E é isso, gente. cafécomzaca.com. Quem quiser comprar, conhecer mais o livro Emanuel aqui em Catanduva, onde arruma? Onde, Ricardo? Na Candeia e na Boa Nova. É isso mesmo. Tem site também? Qual que é o... Como que é? Candeia.com. E boanova.net. Depois eu vou pegar o endereço, vou colocar embaixo também para vocês aqui também saberem. Entre em contato também. Aí o pessoal lá da Candeia vai entregar. Entrega na sua casa, viu? Que isso aqui chegou em casa, gente, ó. Isso aqui é maravilhoso. Então acho que vai mudar minha vida. Eu não sei porquê, mas do nada. Te contei, né? Antes de gravar. Tô com a campainha e me entregaram esse livro. Eu falei, meu Deus, será que foi minha mãe? Aí olhei assim, eu falei, meu Deus, que ela tá com essa mania de vai ler, vai ser que né? Aí eu olhei assim e falei, não, é o rapaz que vai vir aqui, né? Então foi o Ricardo. Muito obrigado, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite. É o que eu desejo para vocês. E muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Valeu!